Olá, eu sou a Nanda e esse é o canal Terminal Sobrenatural. Hoje eu vou falar sobre 3 experiências sobrenaturais que aconteceram com as minhas irmãs. E se você gostou do assunto, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. A primeira experiência que eu vou contar aconteceu com a minha irmã do meio. Eu não vou colocar o nome aqui porque de repente ela não gosta que eu exponha, então eu vou contar só o fato mesmo. Quase toda a nossa infância e adolescência nós moramos perto da praia. Eu tenho 2 irmãs e nós sempre íamos para a praia no verão. Nós morávamos a 10 minutos a pé da praia, então todo final de semana, fazendo sol, estávamos na praia. Minha mãe, ela era médium e por esse motivo não era surpresa para ninguém que algumas coisas esquisitas aconteciam na minha casa ou com a minha família. Na época eu era adolescente, a minha irmã era pré-adolescente e estávamos na praia. A praia que estávamos não costuma ter ondas muito grandes. Estávamos brincando com a água mais ou menos na altura do meu peito. Eu tenho 1,60 m, então não estava fundo. Estávamos brincando de pegar jacaré nas ondas pequenininhas que costumam ter naquela praia, quando de repente veio uma sequência muito grande de ondas que pra gente parecia ser enorme. Estávamos na água, a minha irmã, eu. Não lembro muito bem se a minha vizinha estava, que era também pré-adolescente. E o único adulto era o tio da minha vizinha, que a gente costumava geralmente sair com ele. Então começou aquela sequência de ondas enormes e não deixava a gente ficar em pé. Toda vez que a gente ficava em pé, ela derrubava a gente. Toda vez que a gente ficava em pé, ela derrubava a gente. E aí nós entramos naquele turbilhão. E não conseguia, assim, saíamos para respirar e já caíamos de novo. Só que a minha irmã, ela não nadava tão bem. Assim, eu nadava um pouco melhor, mas mesmo assim eu estava entrando em desespero. O meu vizinho, que era bem mais alto do que a gente, acho que eu por volta de 1,80 m, até ele não estava nervoso lá, caindo toda hora nas ondas. Então, depois eu consegui me levantar, ele conseguiu se levantar e a minha irmã, nada de aparecer e a gente já tava ficando nervoso e ela não saía daquele turbilhão. Eu não lembro se é por isso que eu não lembro se a minha vizinha estava com a gente ou não, porque eu não lembro do que aconteceu com essa minha vizinha. De repente eu acho que ela podia estar na areia em vez de ter entrado na água com a gente. A gente tinha perdido a minha irmã e porque ela continuava no turbilhão, a gente conseguiu se levantar, a gente pegou, eu acho que impulso, e conseguimos ir mais pro raso, bem mais pro raso, longe da arrebentação. E a minha irmã continuou lá e a gente desesperado quando de repente alguém parece que levantou a minha irmã, assim, puxou a minha irmã e colocou ela em pé. A minha irmã falou que sentiu alguém puxar o cabelo dela e colocar ela de pé. E quando a gente chegou em casa,
e contamos o que tinha acontecido. A minha mãe falou que o marujo dela, que eu falei que a minha mãe era médium, o marujo dela tinha falado para ela que ele que puxou a minha irmã pelo cabelo e colocou ela em pé, porque senão ela teria morrido lá. Então, foi assim um fato que ficou bastante marcado pra gente. A segunda história, segundo fato que aconteceu com a minha irmã, é totalmente sobrenatural. Aconteceu com a minha irmã mais nova. Na época ela tinha 3 anos de idade. E toda vez que eu conto essa história, alguém fica arrepiado. Minha irmã era uma garotinha de 3 anos de idade que não era muito dessas coisas de amigo imaginário, sabe? Ela gostava mais era de brincar com crianças mesmo e destruir os brinquedos da gente. Era a coisa que ela mais gostava. Nós morávamos no 2º andar de um prédio. E aí a minha mãe estava notando que às vezes a minha irmã ia pra varanda e ficava olhando para algum lugar, assim para baixo, né? E ficava conversando, e a minha mãe teve um dia que olhou para baixo e foi olhou para os lados, olhou para baixo e não tinha ninguém. E aí ela perguntou para minha irmã: "Ué, com quem você está conversando?" E a minha irmã falou séria, olhou séria para minha mãe e falou: "Você não está vendo a menininha ali conversando comigo?" Tipo, a minha irmã falou séria com a minha mãe, como se fosse impossível não estar vendo aquela criança ali conversando com ela. Minha irmã continuou conversando ainda por algum tempo com essa suposta garotinha e um tempo depois a gente mudou. Aí nunca mais a gente viu ela fazer essas coisas. Lembrando que só quem via essa garotinha era a minha irmã, né? Então o tempo passou e a minha irmã já tinha, essa minha irmã mais nova, já tinha por volta de, acho que 7 ou 8 anos, não sei, 7 ou 8 anos, não lembro ao certo. E aí há pouco tempo tinha tido a festa de Cosme Damião. Como eu falei, a minha mãe era médium e ela tinha um herê, uma criança, e essa criança recebia muita bala, chiclete, principalmente chiclete, na festa de Cosme Damião. E aí a minha mãe deixava tudo guardadinho, porque se a criança precisasse, tava ali as coisas dela guardadas, né? Então a minha mãe colocava, já sabendo das peças que ela tinha em casa, pegava e colocava em uma sacola em cima, na parte de cima do guarda-roupa, onde geralmente ficava a roupa de cama. E aí que a minha mãe já tinha notado que a minha irmã, ela pegou e estava subindo em cima da cama, e depois subindo em cima, era daqueles guarda-roupas tipo capelinha, e subindo em cima da parte da capelinha do guarda-roupa e pegando o chiclete, né? E aí a minha mãe já tinha falado com a minha irmã, né, pra ela não fazer isso, porque o chiclete era da criança lá dela, do herê, falou o nome dela. E aí a minha irmã continuou fazendo, e ela falando: "Menina, não faz isso." Eu não vou falar o nome, né, da minha irmã. "Menina, não faz isso. A fulana de tal", aí falava o nome da criança dela,
vai pegar e não vai gostar. E aí a minha irmã continuou fazendo. Um belo dia estava todo mundo lá de casa na sala e apenas a minha irmã pegou e entrou escondida no quarto da minha mãe e para pegar o chiclete. E aí, de repente, ela saiu do quarto da minha mãe numa carreira, mas numa carreira. Tipo, ela correu muito. A minha irmã, toda ofegante, né? Chegou e relatou que alguém puxou o cabelo dela quando ela estava prestes a pegar o chiclete. Ai, ai, aí a minha mãe falou: Eu falei pra você não mexer ali. Eu falei que ela não ia gostar de você estar mexendo nos chicletes dela. E esse foi o terceiro fato que aconteceu sobrenatural lá em casa com uma das minhas irmãs. E se você gostou e se você quer ouvir mais histórias, gente, é tudo verdadeiro. É sério, é tudo verdadeiro. Se você quiser ouvir mais história, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Beijo, tchau!